Olá! O tema dessa semana é a comunicação na família, uma habilidade fundamental. Então, vamos por partes. A primeira coisa para ter comunicação é que haja confiança, né? Vamos lembrar daquela conta bancária emocional. Lembra que tinha os depósitos e os saques? Vou falar alguns depósitos, o saque seria fazer o contrário disso. Então, primeiro, o mais importante é compreender antes de querer ser compreendido, ou seja, aprender a ouvir os outros, tanto os pais entre si quanto as crianças. Lealdade aos ausentes, nunca falar mal de ninguém por trás. Cumprir promessas, perdoar, pedir desculpas, todas essas coisas ajudam a ter confiança, criar um ambiente de confiança. O que atrapalha essa confiança? São quatro cânceres da comunicação, né? A crítica, a comparação, deixa eu marcar aqui, a competição e o complaint, que é a reclamação, né? Essas quatro coisas a gente tem que evitar em casa. Depois, uma segunda coisa, quais são os pilares da comunicação? Aqueles assuntos que a gente deveria tratar e muitas vezes deixa de tratar, né? Vou falar em 7, tá? 7 é bastante para vocês gravarem, mas pegue um deles só para analisar e procurar conversar sobre cada um deles uma semana, mas temos que ter isso em pauta. A primeira são os próprios valores, os valores da família, os valores das crianças, a questão que a gente valoriza de cultura, de educação, de saúde, de convivência, né? Para a gente compartilhar esses valores, é importante. Depois, os sentimentos. Isso é importante porque para a mulher é mais fácil manifestar os sentimentos. Uma vez eu ouvi um professor dizendo o seguinte: a mulher quer que o marido fale os sentimentos profundos que ele tem. E o coitado não sabe nem que tem sentimentos, quanto mais profundos, né? Ou seja, a gente tem que buscar dentro da gente manifestar esse amor em palavras, em carinhos, em trazer flores, coisas que às vezes a gente acha assim que não tem muita importância, mas tem muita importância. A manifestação do amor, manifestação do sentimento do homem pela mulher. Depois, os filhos, é óbvio, né? Conversar sobre os filhos, com os filhos, fazer planos para cada filho é diferente, então a gente tem que educar diferente, a gente tem que ter afeto por cada um e ao mesmo tempo exercer autoridade com cada um de uma maneira diferente. Depois, o próprio trabalho, definir o trabalho profissional, né? Quanto tempo vai trabalhar, quanto tempo vai dedicar à família, como é que a gente vai prover os recursos, né? Tem na parte do dinheiro, que é outro assunto importante para tratar, a sexualidade e depois os parentes, né? Muitas vezes os parentes atrapalham mais a família do que ajudam. Dizem que nos Estados Unidos a maior causa de separação é o dinheiro. E na Europa, na Espanha especificamente, é a família, a intromissão de membros familiares. Depois, a dinâmica da comunicação do casal, né? 4 tópicos para vocês pensarem sobre essa dinâmica, que a gente tem que manter vivos ao longo do casamento inteiro. Primeiro, são as expectativas com relação ao casamento. Tem que casar pensando que o casamento é eterno, que a gente vai cuidar de uma pessoa para sempre, que a gente vai querer fazer ela feliz sempre, que a gente vai ter filhos para educar sempre, né? É uma instituição feita para durar, não para acabar logo. E como é que isso funciona? Primeiro, ter planos em comum. Planos de crescimento pessoal, de desenvolvimento para cursos, fazer cursos juntos, planejar viagens, né? Fazer visitas a museus, fazer visitas de solidariedade para ensinar as crianças a ver a necessidade dos outros, etc. Planos em comum. Depois, tomada de decisões. Conversar sobre as decisões importantes do casal. O destino do dinheiro, a questão da educação dos filhos, a escola que eles vão estudar. Não é uma decisão de um membro só, né? Então, conversar sobre isso, entender o ponto de vista do outro, manifestar o seu, tomar uma decisão que seja melhor para a família, não para cada membro em particular. Depois, a tomada de decisões que eu falei, os programas em comum. Depois, os planos futuros, né? Eu sempre comento isso porque eu acho importante a gente pensar nisso, porque senão a gente vai, conforme a maré leva, e muitas vezes a gente vai parar num lugar que a gente não estava planejando. Então pensa, o que eu esperaria da minha família, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos,
para daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, pensando que eles vão aumentando a idade conforme a gente também, né? Vão ter as dificuldades deles e a gente vai ter as nossas. Mas que a gente é corresponsável, marido e mulher, por esse acompanhamento até o final da vida deles, né? E da nossa também. Depois, a ideia das idades dos filhos, como é que a gente se comunica. As crianças pequenas, elas precisam do nosso exemplo e da nossa exigência. Pensa bem nisso. Eles vão, vamos dizer, lutar contra o que a gente está falando, mas a gente tem que ter convicção do que a gente fala. Eles esperam essa convicção. Então, vamos pôr assim, até os 6, 7 anos, é mandar, fazer, e às vezes explicar o porquê, mas fazer. Quer dizer, virtude da obediência, que a gente já falou. Depois dos 7 aos 12 anos, é um pouco mais de ouvir mais eles, estar disponível, né? Por exemplo, essa questão da tarefa da escola, você não precisa fazer junto, mas estar disponível, saber que tem alguém em casa que pode estar ajudando, que está lá amparando, que está vendo se você está fazendo ou não. Não é, olha, vai fazer, já fez, vai brincar, você não está nem aí. Você não está valorizando aquele trabalho dele. Pedir ajudas, né? Eles estão dispostos a ajudar e aproveitar esse tempo para conversar. As tarefas de casa, a conversa depois das refeições ou nas refeições, um trajeto de carro, né? Principalmente para adolescentes. Às vezes eles estão constrangidos de falar alguns assuntos e se a gente está no carro conversando, guiando, eles às vezes ficam mais à vontade para falar. Então, às vezes, puxar a conversa no carro, não deixar ele colocar o fone de ouvido, vir ouvindo música e você vir guiando de motorista para a escola. Conversem, desliguem o rádio, desliguem o som e conversem, fundamental. Depois, entre os irmãos, né? Entre os irmãos, a gente fomentar esse convívio, é assim, entre irmãos tem muita discussão, muita briga, muito ciúme, né? Então, qual que é a ideia? Que a gente tem algumas regras de respeito principalmente à intimidade do irmão, bater na porta para entrar, respeito aos objetos, né? E não interferir tanto nas brigas entre eles, porque as brigas entre eles são, vamos dizer assim, lições de sociabilidade. Eles aprenderem as diferenças, né? Se for uma briga muito séria, normalmente separar e depois conversar com cada um. Nunca tomar partido de um ou de outro. Ouça os dois, né? E ver qual que é a solução melhor, que eles decidam essa solução, né? E fala que você não quer que eles briguem, que eles sejam amigos. Mas vai passar por muitas fases até que eles amadureçam, né? E sejam amigos e não sejam competidores entre si. E por último, uma ideia que eu acho que é muito importante vocês terem, que é a ideia de que homem e mulheres são diferentes. Uma coisa fundamental, e muitas vezes o homem quer que a mulher se comporte que nem ele, que pense que nem ele, e a mulher vice-versa, quer que o homem pense que nem ela. Então, uma ideia básica que é muito bacana, né? Isso foi feito com um estudo nos Estados Unidos muito grande, o que falha no casamento, na comunicação, é que a mulher espera o amor do marido, esse amor que manifesta em palavras, em gestos, em carinho, como a gente falou um pouco antes. E o marido espera o respeito da mulher, que ela considere o que ele faz, que elogie o que ele faz, que valorize o que ele faz. E muitas vezes a mulher quer que o marido fale, o marido é quieto, o marido fica no canto. Aí eles começam a discutir, aí o marido sai, aí ela fala, ele não me ama. Ele ama muito, só que ele sai para não discutir. O jeito do homem amar é um pouco, não quero brigar, eu amo, eu quero fazer, eu dou a minha vida por ela. Então um livro muito bacana que fala de tudo isso, é um livro que chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Ou seja, 2 planetas diferentes, mas são complementares, tá? Se vocês tiverem vontade de ler, é um livro que vale a pena ler. Você compra em qualquer lugar, né? Tem várias edições diferentes, né? Com esse mesmo título, Marte e Vênus. Tem até um joguinho, Oráculo de Marte e Vênus, que é a comparação de situações vistas pelo homem e pela mulher, tá bom? Então, cuidem da comunicação da família. Até a próxima, gente. Obrigado.